Senhor presidente, queridos colegas, população que nos acompanha, eu iria fazer uma pequena fala ali no pequeno expediente, até porque não tinha muita coisa para ser dita, mas devido ao andamento aqui das conversações que aconteceram nessa casa nesta manhã, então eu me vi a necessidade de estar aqui na tribuna hoje para comentar sobre algumas coisas e fazer uma requisição também ao Executivo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao vereador Rafael Bueno e também agora ao presidente Renato, né, pela lembrança da questão das regularizações. Eu ouvi bastante fala aqui a respeito das regularizações, mas eu quero lembrar os colegas, aqueles que não lembraram, que em 2010, eu era presidente da Associação de Moradores de Fazenda Souza e eu morava e moro num loteamento irregular. E desde aquela época eu vinha na prefeitura todas as semanas pedir, implorar, trazer desenhos, trazer situações, trazer contratos para pedir a regularização do loteamento que eu morava, que era essa era a minha luta também como presidente de bairro. Infelizmente, enrolavam, era uma reunião para marcar outra reunião, era uma reunião para marcar outra reunião, uma reunião para marcar outra reunião e não resolviam nada. Se tinha algum projeto de regularização fundiária, parabéns se tinha, parabéns àqueles que tiveram os seus contratos resolvidos, mas eu não vi nada. Por quê? Todas as requisições que eu trouxe, dos loteamentos irregulares, do interior, inclusive aqui da região próximo a Narec, nenhum foi solucionado, vereador Renato. Nenhum. Por isso, eu, na época, como presidente de bairro, me dediquei e comecei a analisar e estudar para encontrar uma forma da gente poder resolver esse câncer que comia a nossa população e nossa região. E em 2017, então, o presidente Temer contratou a sua equipe e disse o seguinte, porque eu acompanhei todo o andamento. Ele disse, eu quero que vocês criem uma lei que dê para regularizar as favelas do Rio de Janeiro e São Paulo. Porque eu acho digno que quem mora na favela seja dono da chapa que mora. Tenha matrícula. Possa dizer, isso é meu. Se eu quero vender, quero deixar para o meu filho. Mas as favelas não tem rua. Não tem saneamento. Não tem nada. Mas ele disse, eu quero uma lei para regularizar essa situação. Aquele povo tem que ter a dignidade de ter a sua matrícula, a sua posse. E foi criada a REURB, em 2017, para essa finalidade. Podem ir analisar que vocês vão encontrar isso. O que aconteceu? A partir daquele momento, 2017, eu já comecei a analisar, junto com um advogado amigo meu, que depois se juntaram mais dois, para a gente ver se não teria como usar aquela mesma forma para ser implantada na cidade. Para resolver esse problema gravíssimo. Né? Aí eu ouvi vereadores aqui dizendo, mas isso aí é uma lei de 2017, mas a Câmara de Vereadores existia em 2017. Ela existiu em 2018, ela existiu em 2019, ela existiu em 2020. Mas ninguém apresentou o projeto da REURB adequada para regularizar os bairros. Aí o Fantinel foi eleito, e em 2021, vereador Renato, dia 27 de fevereiro de 2021, eu, com a lei pronta, protocolei nessa casa. Aí o executivo veio, a equipe do executivo veio e me disse, não, mas nós já estávamos trabalhando nisso. Por que não estava pronto já? A lei saiu em 2017? Por que não estava pronto? Será que eu, que não tenho nada na minha mão, sozinho, com meus amigos, andei mais rápido que as prefeituras? Mas eu cheguei aqui e apresentei uma coisa que funciona. E eu pergunto, e quero essa pergunta até hoje, desde que eu estou aqui, ninguém respondeu. E se eu não tivesse tido a hombridade e a humildade de retirar o projeto protocolado nessa casa em 27 de fevereiro de 2021, teria ou não teria regularização fundiária hoje? Ninguém me respondeu até agora. Teria ou não teria? Você sabe que não teria. Só que
uma coisa, eu sempre disse, eu sou uma pessoa justa e, desculpa o palavrão, jamais vou cuspir no prato que eu como. Nunca. O único que cumpriu com a palavra para mim retirar o projeto e depois permitir que ele fosse apresentado pelo Executivo foi o Adiló, porque todas as vezes que ele falou da regularização fundiária, ele lembrou de mim. Ele lembrou. Agradeço a participação do vereador Fantinel por ter retirado o projeto, caso contrário, não teria regularização fundiária. Agora, toda a sua equipe, e todos aqueles que trabalham com a regularização fundiária pela prefeitura jamais mencionaram o meu nome. Aí aparece na Rádio Viva todos os dias regularização fundiária lá aqui, regularização fundiária lá, com o projeto da prefeitura. Ninguém mais lembrou de mim. Ninguém. Mas se lembrem, se eu não tivesse retirado o projeto do protocolo, não teria regularização fundiária hoje. Podia ter ido para a justiça, ia rolar muito tempo, mas as pessoas que hoje estão recebendo o seu título, estão recebendo porque eu tirei. O meu bairro está sendo regularizado. Se Deus quiser, a final desse ano, início do próximo, nós vamos ter a matrícula. Depois de quantos anos de luta? Não começou ontem. Então isso é importante, que a gente relembre as pessoas que fazem as coisas e o porquê que as coisas estão acontecendo. E por isso que eu volto a dizer aqui, ó, obrigado, vereador Rafael, obrigado, vereador Renato, por reconhecer. Porque a maioria sabe, mas não reconhece. Ninguém fala nada, principalmente quando se toca na imprensa a respeito da regularização fundiária. É o projeto do governo, esse terreno é meu. Mas se esse louco aqui não tivesse tirado, não teria o projeto. E eu queria ver qual é que ia ser o discurso hoje. Hoje eu queria ver qual é que ia ser o discurso. Hoje eu queria ver, ainda mais em ano eleitoral. Então quero deixar esse recado. E outra coisa que eu queria deixar aqui, isso é uma opinião minha, eu conversei com vários colegas aqui dentro, né? A gente quer colaborar com a cidade, a gente quer que a cidade ande. Nós vimos aqui que também o vereador Renato veio aqui falar, o vereador Bressan outro dia, que tem vários problemas na cidade, que tem que fazer calçamento, asfalto, resolver um monte de problemas. E para isso precisa de dinheiro, né, vereador Renato? Você sabe que precisa de dinheiro. Nós temos um projeto do Executivo para vir para cá ali a respeito da liberação de 40 milhões, né? Para esse tipo de serviço. Ninguém aqui é contra. Mas nós conversamos, eu e vários colegas, a respeito dessa situação, porque quando se trata de gastar o dinheiro público, tem que fazer uma análise bem profunda, né? E o que eu queria dizer para o Executivo, que o resultado dessa conversa que eu tive com os colegas é que nós gostaríamos que fosse enviado para cada gabinete, para cada vereador, um ofício, tá? Aonde tivesse em cima um memorial descritivo. O vereador Fiuza, vice-líder, me disse que tem isso, mas eu não vi. Então pode ser que eu não tenha me passado despercebido, mas eu não vi. Nós quereríamos um memorial, uma folha, com memorial descritivo, com o nome de cada rua, de cada bairro, que será contemplada com esse dinheiro. Nós queremos saber aonde vai esse dinheiro. Ah, vai para arrumar a rua tal, a avenida tal, o bairro tal, vai ser feito isso, vai ser feito aquilo, vai ser feito aquele outro. Até porque daí a gente talvez pode ser que a gente chegue naquele detalhe que foi falado aqui antes, porque a gente vai saber quem indicou o conserto daquela rua. Né? Isso é importante para a gente saber se aqui existe a dita cuja democracia para todos. Então isso aqui não é crítica, a princípio estamos favoráveis a essa despesa, né? Mas queremos um memorial descritivo para saber aonde vai esse valor. Sua parte, vereador. Obrigado, vereador. Só para responder o vereador Xuxa, meu amigo, me questionou onde eu morava. Está preocupado, vereador? Peço que o senhor vá lá no Planalto, converse com o Cici, com a Teri Varreira, vai lá na Francisca Cabrini, na Chapa, no Vitória, as pessoas vão dizer onde eu moro. Mas além disso, vereador, tem um CC do governo, o Edinho, que teve lá na Chapa para resolver um problema lá relacionado ao entupimento do valão. O povo está aguardando ainda o retorno da Secretaria de Obras lá. Peço que o senhor intermedie essa resposta, porque o povo está ansioso e a próxima chuvarada que dá vai morrer gente lá. Então, nós somos vereadores de todos os lugares. E a minha manifestação é no sentido de que todos os vereadores sejam tratados iguais. Aliás,
O Planalto é bem atendido, o senhor sabe por quê. E quem atende o Planalto vai nos seus votos falar mal do senhor. Eu sou um parceiro que lhe defendo. Deus lhe abençoe, vereador. Obrigado, vereador Fantinel. Era isso, senhor presidente. Obrigado.